Uma alegria estar com vocês mais uma vez, neste culto maravilhoso, nesse tempo em que nós podemos dedicar ao nosso crescimento emocional. Isso é importantíssimo, não é? Muitas vezes nós gastamos tanto tempo em trabalho, em outras atividades, e gastamos pouco tempo olhando para nós mesmos, não aquele olhar de comiseração, de autopiedade, não. Um olhar de pesquisando o que você precisa melhorar. Eu creio que este culto nos dá essa oportunidade. A oportunidade de você parar, pensar sobre sua vida emocional. E eu tenho certeza, você fazendo isso, você vai ter uma vida espiritual mais saudável. Você vai ter relacionamentos saudáveis. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, o tema de hoje, como foi anunciado, não sei se chegaram a anunciar, nós vamos continuar falando sobre os inimigos, né, da nossa vida interior. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho estudado muito, que eu tenho já falado em alguns cursos, em algumas palestras minhas sobre este tema, que se chama convicções limitadoras. E eu estava falando no culto passado, não sei quantos vieram, mês de maio, que eu preguei. Então, quem não veio, pode ir atrás do CD, que vale a pena. Não vale, gente? Não, tem o Sara Play, né, agora. Pode ir no Sara Play. Eu falei sobre as vozes. Sobre as vozes presentes em nossas vidas, através das pessoas que tentam nos limitar. E hoje eu vou falar sobre uma voz, que é a voz interior, dando prosseguimento, que se chama convicções limitadoras. Eu quero ler 2 versículos com vocês. Quero ler Jeremias 6, versículo 19, diz o seguinte: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias 29, 11, são 2 textos. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos orar, Pai? Te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade de compartilharmos Tua palavra. Senhor, obrigada por cada vida que entrou neste lugar, por cada vida que me assiste, Senhor, pelo Sara Play, pela televisão, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, abrindo o seu entendimento, para que nós possamos, para que ele possa crescer na Tua palavra, na Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o primeiro verso, Jeremias 6,19, aqui o profeta fala de algo que me chamou muita atenção. Ele fala sobre o mal que viria sobre a terra, mas ele fala algo totalmente diferente. Ele diz que este mal é fruto dos seus pensamentos. Olha que coisa forte. Então, o mal que viria sobre a terra era resultado dos pensamentos. E depois o próximo versículo que eu li, Jeremias 29, fala que o Senhor sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito para nos dar o fim que nós esperamos. Então eu começo com uma pergunta: o que você espera para a sua vida? Qual é a sua expectativa em relação à sua vida? Qual a expectativa de que Deus vai operar, vai fazer milagres na sua vida? Qual a sua expectativa em relação ao seu casamento? Uma vez a pessoa falou assim para mim: bispa, eu sei, meu casamento vai de mal a pior e eu vou acabar divorciando igual meus pais.
Falei, se é este fim que você espera, é este fim que você terá. Porque as suas palavras são poderosas. E suas palavras são poderosas por quê? Porque elas provêm dos seus pensamentos. E os seus pensamentos são impulsos elétricos. Os seus pensamentos têm poder sobre todo o seu corpo, sobre o seu organismo. Eu vou explicar mais aqui. Então, quando você tem convicções, certezas limitadoras na sua vida, eu estava falando de trabalho. Não, meu trabalho vai ser sempre assim. Aqui vai ser sempre esse ambiente ruim. Aqui sempre as pessoas vão pegar no meu pé. Aqui sempre o meu chefe vai estar mal-humorado. Muda isso. Isso é uma convicção limitadora. Você está dizendo que a situação não pode mudar. Vocês estão entendendo? Sobre o casamento, você está dizendo que você não vai mudar. Você está dizendo que é impossível o seu cônjuge mudar. Queridos, e o nosso mundo ele não é inerte, o nosso mundo muda toda hora. Amém, queridos? E nós podemos mudar nosso mundo a todo instante. Depende de você. E eu quero deixar para vocês que as convicções limitadoras, elas são resultados das vozes interiores. Eu falei de voz exterior da última vez. Hoje eu quero falar da voz interior, daquela voz que está dentro de você. Daquela voz que ninguém mais escuta, só você escuta. É aquilo que você diz, eu senti no meu coração. Alguma coisa me disse para me fazer isso, para me fazer aquilo. Isso se chama voz interior. E essa voz interior, ela é formada no decorrer da sua vida, desde o seu nascimento. As palavras da sua mãe, do seu pai, as palavras que você vai ouvindo no decorrer da sua vida, do seu crescimento, vai moldando esta voz interior. Aí o que acontece? Só que muitos de nós passamos a vida com uma voz interior limitante. Olha, você não vai conseguir. Para que você vai tentar esse emprego? Para que você vai fazer esse vestibular? Por que você vai fazer esse concurso se você não vai passar? É a voz interior. Não, seu casamento vai fracassar. Essa empresa que você trabalha, que eu trabalho, vai fechar. Eu sei que ela vai fechar. Está profetizando? Então, essas convicções limitadoras, elas nada mais são do que a sua validação dos acontecimentos, a sua validação aos seus pensamentos, a sua validação a essas vozes. E hoje eu quero ensinar para você, porque quando essas vozes limitadoras vierem na sua vida, você tem que estar preparado. Você quer mudar a sua vida? Você não muda a sua vida, o seu mundo, do lado de fora. Você muda começando do lado de dentro. Quero ouvir um amém. Tem uma voz por trás, então, das convicções limitadoras. E essa voz interior são seus pensamentos. É aquilo que passa na sua mente. Eu pus aqui que pensamento, pela neurologia, pensamento é um evento energético que transcorre em uma realidade que não se pode tocar ou mensurar, mas que rapidamente se transforma em emoção. A palavra emoção vem do grego emotion, ou emotion, que significa movimento. Emoção significa movimento. E é fantástico isso, porque emoção não é nada parado. Emoção são impulsos elétricos. A emoção está sempre circulando no seu corpo. É um movimento neuroquímico e hormonal. Então, é interessante ver
que quando o seu pensamento é negativo, o seu corpo, o meu corpo, entra em um colapso. Já foi estudado isso. Quando o pensamento negativo toma a sua mente, aquele pensamento negativo, ele tem poder de gerar uma emoção negativa, de medo, de ansiedade. E isso, o que que faz? Isso reflete no seu corpo. Então, a gente não é para admirar, gente, que 99% das enfermidades que existem hoje, conhecidas, elas são, de alguma forma, resultado das emoções mal elaboradas, dos pensamentos, das convicções limitantes. Então, o nosso cérebro, ele vai programar nossas emoções de acordo com os nossos pensamentos. Então, mude seu pensamento que você muda a sua vida. Vou repetir. Mude seu pensamento e você vai mudar a sua vida. Jeremias diz que o Senhor sabe que pensamentos de paz e de esperança. É isso que você tem para você? Como que você espera o novo dia? Qual é a sua expectativa para o final do mês, para o final do ano? Qual é? Tudo isso constrói essas convicções que vão se arraigando. Então, a interpretação que nós fazemos dos fatos que nos ocorrem durante o dia, durante a nossa vida, e nossas experiências anteriores vão formando essas convicções. E esses pensamentos, essas interpretações, elas vão se transformando em fatos, através das nossas emoções. Então, eu posso afirmar que nossas emoções definem o nosso comportamento. Por isso que é tão sério. Por isso que nós temos que levar a sério nossa vida emocional. Então, as convicções, as certezas, convicções são certezas. As convicções que norteiam sua vida, queridos, ela vai formando como que um tecido. É como se fosse um tear. Quem já viu tear? Pois é. Então, você começa com as linhas e você não vê nada. Aí a pessoa que está manuseando, vai colocando linha, vai passando, vai cruzando. De repente, aparece um tecido. Mas o tecido não nasceu pronto. Aquelas estampas, não foi algo que o algodão trouxe, não. Aquele tear, aquele tecido, fio por fio, assim é a sua vida. Assim é a nossa vida. Ela vai sendo tecida fio a fio. Através de experiências que nós vamos acumulando. Então, quando nós temos crenças, quando nós temos convicções limitadoras, sabe o que vai acontecer? Sua vida será limitada. E eu sei que ninguém aqui quer ter uma vida limitada. Alguém quer? Fala, misericórdia. Então, as convicções determinam o meu futuro. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo uma coisa. As pessoas não têm poder para definir a sua vida. Só uma pessoa fora de você, que já está dentro de você, que é o Espírito Santo. Que é Deus. Ele tem poder sobre a sua vida. Mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Então, às vezes as pessoas falam para mim, a minha vida não muda, porque eu tenho essa situação que eu vivo, tem aquele fulano, tem aquele ciclano. Pare de dar desculpas. O que precisa mudar é dentro de você.
O que precisa mudar é a maneira com que você interpreta os fatos. A maneira com que você lida. Interessante porque Saul começa o seu reinado, foi escolhido para ser rei, ele foi escolhido de maneira justa, Deus o escolheu, Deus revelou a Samuel que o rapaz que viria atrás dele, procurando pelas jumentas do pai, era a pessoa que ele tinha escolhido para governar. Eu tenho uma convicção na minha vida, Deus nunca erra. Fala comigo, Deus nunca erra. Deus não errou com Saul. Mas por que ele teve aquele fim trágico? Saul teve o fim que ele acreditava que deveria ser o fim dele. E tem um episódio que marca para mim o futuro de Saul. O dia que era para ele ser apresentado, ungido perante o povo de Israel, a Bíblia diz que procuraram Saul e não encontrava. De repente um menino veio correndo e falou assim: achei, ele está escondido junto com as bagagens. Ele estava escondido porque ele estava com medo daquele momento de assumir aquele lugar. E a Bíblia diz que alguns homens o desprezaram por causa disso. Queridos, Deus vê em você o que nem você consegue ver. Graças a Deus por isso. Deus vê em você o que seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos não conseguem ver. Porque Deus te vê na plenitude que Ele te criou. Deus te vê na inteireza que Ele te criou. Quero ouvir um amém? E eu acredito que aquele fato mostrou a convicção limitadora na vida de Saul. E ele já começou a assumir naquele lugar, pensando: eu não sou a pessoa certa. E isto foi confirmado por aqueles homens que o desprezou e não trouxeram presente para ele. Agora, queridos, como que você quer que alguém te valorize se você mesmo não se valoriza? O problema não está no outro, o problema está aqui. Qual é o valor que você se dá? Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor da sua presença, da sua amizade? Quando eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor. É interessante porque depois Saul deslancha. Ele fica seguro, ele começa a fazer as guerras de Israel, mas aquela convicção limitadora, aquela vozinha, nunca o abandonou, está vendo? Será que você é a pessoa certa? Será que o profeta acertou? Por que eu sei disso? Eu sei disso porque no dia em que o profeta disse a ele: eu virei a ti, você me espera para que nós possamos fazer a festa ao Senhor, fazer o sacrifício junto. Todo o povo de Israel se juntou e ficou esperando. E de propósito, o profeta não chegou na hora que marcou. E sabe o que a Bíblia diz? Vendo Saul que o povo estava impaciente, vendo o povo se dispersando, o que ele fez? O que ele não podia fazer porque ele não era sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício e aquilo lhe custou o reino.
Mas não começou ali. Vocês estão entendendo, queridos? E aquilo ali foi fruto de algo que começou lá atrás e que não foi tratado na sua vida. Saul tinha todas as condições para ser um rei bem-sucedido. Você tem todas as condições de ser uma pessoa bem-sucedida, de ter um casamento maravilhoso, de viver o melhor de Deus. Mas enquanto você estiver colocando a responsabilidade da sua vida na mão de outros, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero já entrar nesse ponto. Como que eu posso vencer, bispa? Eu sei das minhas convicções limitantes. A gente vai ver de onde que elas vêm, né? Mas como que eu posso vencer? Se você quiser anotar, anote aí. A primeira coisa que você tem que fazer para vencer essas convicções limitadoras, você tem que identificar quais são suas convicções limitadoras. Quais são? Para e pensa. O que a voz interior diz para mim? Nos momentos difíceis. Não é nos momentos de bênção, não. Naqueles momentos difíceis, de impasse. O que a voz me fala? Que eu vou conseguir ou que eu sou um fracasso? Então você precisa, o que eu chamo de detox da alma. Assim como você faz detox do corpo, alguém já ouviu falar de detox? Está na moda, né? O que é o detox? Eu vou desintoxicar o meu corpo. Então você precisa também fazer detox emocional. Como que é, bispo? Eu preciso tirar da minha vida pensamentos negativos, pensamentos ruins. Tudo que não faz bem para a minha alma, eu quero rejeitar. Eu quero desintoxicar de tudo quanto é impureza. Eu quero que a minha alma seja limpa. Amém? Quero que a minha alma possa buscar o Senhor. Eu quero que a minha alma seja sensível à voz do nosso Deus. Então, você tem que identificar onde está a sua limitação. Onde está a sua convicção limitadora? Por exemplo, um exemplo que eu quero dar. Você fala assim, é difícil para mim economizar. É difícil guardar dinheiro. É uma convicção limitadora. Eu não consigo emagrecer. Não como nada. Já ouviu isso? Como nadica de nadica. E engordo. É uma convicção limitadora. Sabe por quê? A convicção limitadora, ela gera em você pensamentos irracionais. A pessoa está comendo, mas ela não está vendo o que está comendo. Aí aquela pessoa faz uma cirurgia de estômago e emagrece. O que emagrece não é a cirurgia que ela fez. O que emagrece é que o estômago fica pequenininho e ela tem que comer pouco. Começa com 300 calorias, depois 500, e assim vai. Aí emagrece. Aí você pergunta, por que ela não emagreceu antes? Porque ela comia. Porque ela comia. E a convicção limitadora não deixava ela se ver. Então, hoje nós estamos aqui para tirar nossas capas. Amém? Quais são as vozes que têm direcionado a sua vida? É a primeira pergunta de hoje. Muitas vezes essas convicções, elas são inseridas em nossas vidas, que transformam nessas vozes através das nossas famílias.
Então, na sua família, dinheiro era um problema. E você cresce que dinheiro é um problema. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai sempre fugir de você. Porque dinheiro é um problema, e você não quer problema? Então muda isso. Comece a declarar na sua vida que dinheiro é solução para os meus problemas. Eu não sei economizar, por isso que eu não quero deixar de comprar as coisas que eu gosto, por isso eu não consigo economizar. Então, primeiro você precisa definir quais são minhas convicções limitantes. Não consigo estudar, não consigo passar no concurso, não consigo me relacionar com um homem, não consigo me relacionar com uma mulher, não consigo, eu nunca vou casar. Fala, está amarrada em nome de Jesus. Então, queridos, primeira coisa, fala comigo, identificar. Identifique essas vozes. Como que você faz? Se você não tiver, porque às vezes essas vozes são irracionais, você não tem, ela não é algo racional. Então começa a prestar atenção. Quando a vozinha lá dentro começar a falar com você, escreva o que ela está falando. Amém? Vamos fazer isso? Escreva, o que a voz está me dizendo nessa situação? Aquilo é uma convicção limitadora, e Deus não te criou para ser limitado. Deus não criou para você viver dentro de uma redoma. Deus te criou para que você governe. Amém, queridos? E o primeiro governo que você precisa ter é sobre a sua vida. Quero ouvir um amém. Segunda coisa, você descobriu qual é a causa? Deixa eu focar no dinheiro. Então, eu não consigo economizar. Meu dinheiro eu gasto antes do mês acabar. Né? 15 dias eu já estou pedindo vale. Ainda existe isso? Pedir um vale, ainda existe? Ou estou pedindo dinheiro emprestado no banco, ou estou pedindo dinheiro emprestado para alguém. Então, esse é uma crença limitante, que você acha que você não consegue economizar. Segunda coisa que você vai fazer, você vai encontrar a causa dessa convicção limitante. Por que eu tenho essa posição em relação ao dinheiro? Por que eu acho que casamento não pode dar certo? Vai atrás, ora, fala com Deus, conversa com o seu líder. Se você faz terapia, conversa com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, e tenta descobrir da onde que veio. Sabe o que eu descobri na minha vida? Que muitas das convicções que eu carregava não era minha, era da minha família. Sabia disso? Era da minha família. Eu lembro que eu cresci ouvindo, que eu sempre fui de gostar de ficar em casa, de cozinhar, de ajudar minha mãe. A minha irmã Ana já não gostava de nada disso. Eu sempre fui muito caseira. E eu lembro do meu pai e do meu irmão falando assim, a Lúcia vai casar cedo, não vai estudar. Vai ser do lar. Não que tenha algum problema. Mas é engraçado, depois de adulta, eu fui pensar sobre isso. Não é? Era uma convicção limitadora, algo que a minha família teceu sobre mim, e aquilo, querendo ou não, grudou. Não é que eu casei com 19 anos, antes de terminar a faculdade? Mas, queridos, Deus é tão bom, porque eu vi isso. E eu falei, não quero saber, eu não fiz só uma faculdade, não, fiz 3. Acho que foi bem para para dizer, né? Eu não estou sujeita às vozes da minha família. Eu estou sujeita à voz do meu Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então, geralmente, as convicções limitantes estão ligadas, querido, a experiências passadas, a críticas, a situações constrangedoras que você passou, experiências traumáticas.
histórias que você ouviu dos seus avós, dos seus pais, história que babás contam. Tudo aquilo vai criando uma limitação na sua mente. O que eu tenho que fazer, bispa? Você precisa aprender a duvidar. 3 coisas: duvidar, criticar e reavaliar seus pensamentos. Quando os pensamentos, quando essa vozinha começar a falar, você precisa parar e duvidar dela. Sabe qual é a melhor forma de você saber se aquela voz é uma voz que te quer fazer crescer ou não? É você colocar o que ela está dizendo de acordo com a palavra de Deus. O que eu estou ouvindo, essa voz no meu interior, está de acordo com a palavra de Deus ou não está de acordo? Então duvide, critique, reavalie. Quero ouvir um amém. Faça uma higiene mental todos os dias. As pessoas bem-sucedidas, queridas, elas não são bem-sucedidas somente porque trabalham muito. Não existe, aliás, existe, mas você sabe que o brasileiro está entre os trabalhadores no mundo que mais gastam hora no trabalho, não sei se trabalham, que mais trabalham. Não é falta de trabalho. Mas por que nós temos tanta pobreza? Temos que começar a questionar, por que isso? Porque as pessoas pobres nascem, e os pais ensinam que você nasce pobre, morre pobre. Que o mundo não te dá oportunidade. O mundo não te dá nada de mão beijada, mas se você lutar, você alcança. Então, uma coisa que eu descobri em homens de sucesso, mulheres de sucesso que saíram de um ambiente difícil, de famílias disfuncionais, eles tinham um hábito que eu quero ensinar para você. O hábito de toda noite, antes de dormir, rever o seu dia. As palavras que eu falei, as pessoas que eu encontrei, os pensamentos que eu tive. E a gente não faz isso, né? Nós não reavaliamos nossa vida. Se você quer crescer emocionalmente, se você quer se livrar dos seus fantasmas, você precisa reavaliar suas atitudes, suas decisões. Pela manhã, trace metas para o seu dia. Hoje é um dia, se você é uma pessoa que resmunga muito, espero que não tenha ninguém aqui, assim, né? Que reclama muito, põe um propósito. Hoje eu estou decidido que hoje é um dia que eu vou agradecer. Eu vou me vigiar. Eu não vou reclamar. Eu não vou maldizer. Quero ouvir um amém. E quando vier a vozinha, duvide dela. A voz, querido, que eu estou falando, essa voz que te puxa para baixo, é muito fácil de reconhecer. Então, você vence essa voz fazendo a higiene mental todos os dias antes de dormir. Como foi meu dia? Vai orar antes de dormir, agradeça a Deus pelo seu dia e pense no dia que você teve. Que pensamentos você teve aquele dia? Que situações você enfrentou? Nós não fazemos isso, nós vivemos por viver. Deus não quer que você viva por viver. Deus quer que sua vida tenha sentido. Quero ouvir um amém? Deus quer que todos os dias você se torne uma pessoa melhor. Que cada dia você esteja mais equipada, mais fortalecida, mais cheia de Deus, para que você possa ter suas vitórias. Quero ouvir um amém? Terceira coisa que você tem que fazer
eliminar do seu vocabulário palavras negativas. Eu recebi um filme, eu mandei para a produção, mas acho que eles esqueceram de mandar para o Tiago para passar. Mas esse filme, pode ser que alguns já viram, porque parece que viraliza, né? A gente recebe, parece que todo mundo já recebeu. Um experimento que uma professora de São Paulo fez com alunos do ensino fundamental, acho que 5ª série. Ela queria mostrar para os seus alunos o poder da palavra, do pensamento. O que ela fez? Você pode fazer essa experiência em casa, tá? Quem quiser. Ela pegou 2 vidros e colocou arroz cozido nos 2 vidros. Em um vidro, ela determinou: nós vamos todos os dias falar palavras negativas, ter pensamentos negativos sobre o arroz que está nesse vidro. E o outro vidro, nós vamos falar somente coisas boas. E foi assim. Eles pegavam o arroz, que era para ser do mal, o ruim, falavam: você é feio, você é fraco, você não é gostoso de comer, você é isso, você é aquilo, só coisas negativas. Só coisas negativas. E para o outro, aquelas crianças falavam: você é bonito, você é amado, você é lindo, você é feliz, você é especial. Queridos, no final do mês, o arroz que recebeu palavras negativas estava podre. Eu vi a foto, eu vi o filme, não tem como ser montagem. E isso já é um estudo feito por um japonês com respeito à água que ele fez. Mas o outro arroz, que só recebeu palavras positivas, estava perfeito. Como é que você me explica isso? Se as palavras têm poder em seres inanimados, como que acontece isso? Sua palavra tem poder, não é isso que a Bíblia diz? Poder de vida. Agora, a sua palavra não inicia aqui na boca, sua palavra inicia nos seus pensamentos. Por isso que Deus diz: eu sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, porque Deus nunca pensa o mal de nós. Deus sempre pensa o melhor. Amém, queridos? Mas o fim que nós vamos ter é o fim que nós esperamos. O que você espera para a sua vida? Todo dia eu declaro: eu vou envelhecer saudável, eu não vou ter doença. Falo. Eu estou cuidando do meu corpo, eu faço exercícios, eu como as coisas certas, eu não como o que eu gosto, eu como as coisas que eu preciso comer. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, porque eu quero viver muito. Quero ouvir um amém. Então, elimine do seu vocabulário, faz calar essa voz negativa, essa voz que te segura, essa voz que não te deixa dar o próximo passo. Queridos, nossos pensamentos, Deus quer que os nossos pensamentos sejam alimentados pela palavra dEle. Não é o que eu escuto no noticiário, não é o que eu vejo que está acontecendo. Eu fico firme em cima da palavra de Deus, eu vivo pelas promessas de Deus. Não viva baseado nas opiniões dos outros. Quantas vezes as pessoas adoecem por isso? Porque vivem pelo que os outros pensam dela. Queridos, isso aí está te levando para o fundo do poço. Isso está adoecendo você. O que te interessa é o que Deus pensa sobre você e o que você pensa sobre você mesmo. Quero ouvir um amém. No livro Sinais, o Bispo Rodovalho explica isso muito bem, viu? Importantíssimo ler esse livro, né? E agora o quarto passo.
para que a gente possa mudar isso em nossas vidas. Eleve seus padrões na sua vida. Faça uma lista do que você não vai mais aceitar e você não vai mais tolerar na sua vida. Só ouvi um amém aqui. O que você não vai mais aceitar? Eu não vou aceitar eu viver sem nenhuma reserva financeira, já que eu falei de dinheiro. Eu não vou aceitar essas brigas que eu estou tendo diariamente com meu namorado, com minha esposa ou com meu chefe. Eu vou mudar isso. Eleve seus padrões. Você pode ir muito além do que você imagina. E assim a gente começa a mudar. Eu vou alcançar coisas maiores. Mudar, eu quero mudar a minha convicção. Eu quero fazer calar essa voz negativa. Vamos fazer esse teste? Amém? As palavras negativas que você falava, começa a mudar. Ah, bispo, isso é força do pensamento. Não, queridos, isso é energia do universo que Deus criou. Como eu falei para vocês mês passado, a Bíblia diz que disse Deus e a terra se criou. Poder de vida e de morte está na sua boca, como diz Provérbio. O poder de você ser saudável, isso é forte, né? De falar, mas é uma verdade. Os seus pensamentos estão decidindo a saúde do seu corpo. Doenças que hoje tão comum, fibromialgia, é totalmente psicossomática. Faça, como eu disse, uma avaliação. Eu não toquei nisso, mas uma das coisas que traz também pensamento negativo na sua vida é falta de perdão. Por isso você tem que avaliar todo dia. Se você tem que perdoar alguém, não deixa para amanhã, perdoa hoje. Não importa o que ele fez, não importa se ele arrependeu, o que importa é que ele não vai ter poder sobre a minha vida. Porque quando eu não perdoo, eu estou dando o poder da minha vida para o outro. Aquela misericórdia. Então, queridos, meu tempo acabou. Como diz, né? É assim. Semana que vem tem mais, né? Com a pastora Ana Lia. Mas eu quero que você saia daqui hoje. Mesmo que você esquecer tudo. Não esqueça de uma coisa. Meus pensamentos determinam as minhas emoções. Meus pensamentos determinam as minhas palavras. E eu quero mudar o meu pensamento. Eu quero romper essa convicção limitante. Quantos querem fazer isso? Então fique em pé comigo, nós vamos orar. Fala para o seu irmão, é possível. Ah, é? Ah, diz que o vídeo está lá. Senta de novo. Eu quero que vocês assistam, porque é muito bacana, muito bom. Pode passar aí. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? Tá as bom. meninas contra os meninos e eles acabam se ofendendo. Pode fechar. Então é isso, queridos. Se uma matéria inanimada reage, imagina você que é vida.
Por isso que leitura da Bíblia é tão importante. Ler a Bíblia em voz alta é importantíssimo. Declare os salmos. Você está deprimido, sentindo ruim? Vai para um salmo. Ah, eu não quero. Faz sem querer. Amém? E aquelas palavras vão vibrar dentro de você. E a vida volta para você. Amém? Vamos se colocar em pé então.